Olá, nós somos a Sara Costa e a Sara Lopes e todos os meses trazemos conteúdo informativo sobre o que acontece no teu corpo. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast No Corpo. Hoje vimos falar de um tema que pode ou não estar relacionado com a saúde pélvica, mas que está bastante relacionado com a saúde feminina. Ainda não sabemos muito bem o que lhe chamar, porque ainda é assim uma ideia um bocadinho vaga, mas nós queríamos falar um bocadinho sobre o impacto de termos mulheres, não é? Portanto, de termos um género feminino, uma expressão de género feminina, e de sermos mulheres também femininas de sexo, o impacto nas nossas vidas profissionais, sociais, e o que é que estas questões de género que se levantam cada vez mais influenciam na nossa vida e no nosso bem-estar. Sara, queres começar assim por lançar um tópico para arrancarmos relacionado com isto? Sim, olha, acho que poderíamos começar já por falar sobre o próprio do equilíbrio entre aquilo que é a vida profissional e a vida pessoal. Muito presente na parte de sermos, de exercermos a maternidade, não é? Que hoje em dia se vê que anda muita gente à procura do tal equilíbrio entre estes dois mundos, não é? E de acharmos que conseguimos dar conta de tudo e sermos perfeitas em todas as funções, que não são só estas duas, não é? Porque antes de sermos mães já somos mulheres. E estamos numa relação ou não, e somos filhas de alguém, irmãs de alguém, e portanto já queremos, já somos todos estes papéis, e ainda colocar a maternidade, que já é tão exigente e pronto, já exige tanto de nós, conciliar tudo isto com a parte profissional. Não sei, o panorama que eu tenho é que muitas mulheres andam à procura deste equilíbrio e tentam ajustar ao máximo os trabalhos que têm atualmente com o papel da maternidade que lhes caiu há pouco tempo, não é? Na vida. E portanto, eu acho que é difícil arranjar este equilíbrio, mas que vejo muitas mulheres ainda um bocado perdidas relativamente a por onde é que é o caminho para eu tentar chegar a, pronto, a este balançar equilibrado entre não termos que nos anular completamente relativamente à carreira, e ainda assim sermos as mães presentes que tencionamos ser, não é? Sim. Mesmo eu não sei se tens essa percepção, mas mesmo na própria gravidez, já vem um bocado isso, ou seja, eh, ou tu queres engravidar e estás tipo a tentar perceber, muitas vezes no teu emprego é o timing certo, não é? Para o fazeres. Uhum. Tanto que depois engravidas e muitas das pessoas ficam um bocadinho pressionadas a trabalhar o máximo tempo possível porque têm medo que a entidade patronal não reaja bem, que depois haja ali um conflito porque a pessoa parou de trabalhar mais cedo do que era expectável, não é? Porque acho que cada vez mais também as mulheres têm essa carga de gravidez não é doença, portanto eu vou ter de trabalhar até o meu limite. Quando eu não conseguir mais, eu paro, mas enquanto eu conseguir, vou continuar. Portanto, e acho que isso, para além de não nos fazer bem a nós enquanto grávidas, ou seja, porque não estamos a viver aquele momento, não é? Muitas vezes estamos no stress, no loop do emprego e acabamos por estar tão. Desculpem. Chegou aqui o destabilizador. Filhinho, agora a mamãe não pode. Vai ficar assim esta intervenção gira.
Agora espontânea. perdi-me. O que é que eu estava a dizer? Já não sei. Não, estavas a dizer, e muito bem, que as grávidas se sentem muito pressionadas a trabalhar até ao final, até Sim. ao limite, até ao limite. Já encontrei muitas pelo E às meu tantas só pelo meu sabem que estão caminho. grávidas porque têm uma barriga gigante, porque se não fosse a barriga gigante e não tivessem de planear coisas, nem sequer estavam a associar que o corpo delas está completamente a transformar-se e que estão a gerar uma vida dentro delas, não é? Então, não quer dizer que nem toda a gente possa trabalhar até ao final, porque há pessoas que se sentem bem e confortáveis para isso, mas uma coisa é isso ser uma opção tua e tu estares confortável com isso, outra coisa é isso ser-te quase impingido e fazeres isso por medo, não é? Que a tua entidade patronal te despeça, não é? Uhum. E, E eu e penso que depois, isso, sim, desculpa, e eu penso que isso é muito cultural de nós levarmos as coisas ao limite, não é? É muito cultural nós aguentarmos, mesmo sem ser na gravidez, as situações até a um limite físico e mental. E a primeira coisa que as pessoas à volta de uma grávida dizem, quando ela diz que está cansada e que se sente pressionada no trabalho, as pessoas perguntam mesmo, não, e tu não tens medo de ser despedida? Porque a questão é essa, este medo já condiciona, não é? A decisão de engravidar, porque podemos ponderar engravidar agora ou depois, quando sentimos que é agora, por medo de sermos despedidas ou de ficarmos sem trabalho, e também podemos levar isso a um limite pouco saudável, físico e mental, de aguentar dores e desconfortos próprios das alterações do corpo na gravidez, assim como a pressão mental de não querer ser despedida e de pensar, então, mas eu agora tenho um filho para alimentar, esta questão e este peso da subsistência, não é? Financeira, aterroriza muitas mulheres na gravidez, não é? E eu acho que interfere tanto no momento de engravidar, de não ser uma boa altura, para quem? Para a mulher que quer engravidar, ou para o patrão ou para a patroa, não é? Quer dizer, hum, a vida é muito curta para vivermos em função daquilo que os outros pensam que é importante, não é? E sem dúvida que eu acho que isto causa uma pressão muito grande e tem o seu prejuízo, tem o seu prejuízo da mulher se sentir mal, e se sentir pressionada a ir trabalhar quando já não se sente com capacidade para. E isto também acaba por. Não é para colocar este medo, não é? Ao dizer isto, não é essa a minha intenção, mas acaba por prejudicar também o bebé, não é? Porque estamos naquela pressão e isso tudo passa, todas as emoções e pensamentos que nós temos têm uma forma que é sentida no bebé, não e é? acho que nós também, lá está, é um bocado de sociedade, nós também é ou tudo ou nada, não é? Portanto, às vezes tu até podes sugerir que se faça uma adaptação no trabalho, ou uma redução de horário, ou determinadas tarefas que não queres fazer e que estás predisposta a fazer outras porque te são mais confortáveis, e às vezes isso Hum. também não é aceito, não é? Porque se a tua função é aquela, tu tens de ser capaz e tens de estar qualificada para fazer aquela, não tens de estar a trocar de funções quando no fundo até podia ser uma forma de tu te manteres ativa na mesma a nível de trabalho, mas estares mais tranquila, não é? E quem fala da gravidez, também podemos falar de outras questões que também afetam mais as mulheres, como a endometriose, por exemplo, as dores menstruais, que até já se fala de termos uma licença específica para isso, não é? Porque de facto são mulheres que efetivamente podem ainda ter alguma dificuldade no mercado de trabalho, porque têm aquela limitação que de facto é uma limitação que não lhes permite estar no seu rendimento normal naquela fase do mês, não é? Ou naquelas fases do mês. Portanto, Sim, e é uma limitação real e acho que também é muito cultural, o ser mal visto, a mulher pedir uma redução de horário, ou porque lá está a dar, supostamente está a dar parte fraca quando estamos num mundo, a atualidade é que as mulheres consigam dar conta de tudo e se gravidez não é doença ainda por cima, porque é que ela está a pedir uma redução de horário? Não se entende, não é? Não se entende, não se percebe muito bem as mulheres. E quem fala na gravidez também fala no pós-parto. Depois,
um regressar ao trabalho. Muitas mulheres também entendem que não conseguem dar conta de 8 horas habituais de trabalho, comparativamente com a fase da gravidez ou de antes de engravidar, não é? Por isso, a maternidade muda completamente a nossa vida, muda-nos como pessoas e bem aqui implica aqui que nos organizemos de uma forma diferente, não é? Portanto, se tu até engravidar ou até seres mãe tinhas aquelas exigências, agora com um filho não vai ser mais fácil, não é? Vai ser mais desafiante gerir e conciliar tudo. E eu acho super bem que as mulheres comecem a pensar dessa forma, porque há assim um culto, uma romantização à volta da mulher heroína que, né, que faz tudo e que dá conta de tudo. E eu falo por mim, não é? Enquanto uma pessoa não entende que não consegue dar conta de tudo da forma perfeita que quer, não é? Enquanto negociarmos com esse perfeccionismo, vamos estar a desgastar alguma parte da vida, seja ela a relação com os filhos, o filho, a filha, os filhos, seja a relação conjugal, seja a relação connosco mesmas, não é? Alguma parte, seja a nossa saúde mental, alguma parte vai falhar quando queremos dar conta de tudo, fazer tudo como fazíamos, quando as exigências só aumentaram, não é? Sim. E E acho que deixa-me dizer uma coisa, acho que também há muito esse papel da mulher, também estávamos a falar há bocadinho, como cuidadora, não é? A mulher é sempre. Agora, as mulheres têm uma carreira, têm um trabalho, mas o papel quase de há 50 ou há 60 anos atrás, que as mulheres eram mais cuidadoras do que propriamente CEOs, não é? Portanto, continuas a ter, tu tens o teu trabalho, tens o curso que tu tiras, o mestrado, as formações que fazes, a empresa que abres ou a empresa em que trabalhas, e ainda tens de ser a cuidadora principal, não é? Cuidadora principal dos filhos, a cuidadora depois principal dos pais quando começam a envelhecer, és tu que prestas cuidados, portanto, raramente tu vês também homens a ajudarem nesta base, não é? Porque para tu teres uma sociedade tens de ter quem cuide das pessoas, porque senão não há sociedade, não é? Portanto, os homens têm um papel muito pequeno nesta base dos cuidados e nós continuamos a ter a maior parte dessa carga, não é? E quando, lá está, e depois quando temos filhos, tu há bocado estavas a falar do pós-parto, também temos muitas vezes a questão da amamentação, para quem quer amamentar, portanto a pessoa tem de ir trabalhar. Muitas pessoas têm até receio de pedir a redução do horário, apesar disso ser legal, não é? E de teres esse direito. direito, mas ainda assim, depois, mesmo com a redução do horário, tu tens de ter condições para retirar leite, não é? Porque tu, com um bebé de 4 meses, como a maioria das pessoas vai trabalhar agora, tu não consegues estar 6 horas sem retirar leite das mamas, não é? Senão ficas Claro. Isso, desconfortável. Portanto, isso tens é de ter uma um local seguro, tens de ter um isso é local uma seguro, tens de ter tempo. E muitas vezes, muitas mulheres desistem da amamentação, que é uma coisa que queriam continuar a fazer, não é? Porque não têm condições. E depois é isso, depois entras no ciclo, que é, não estás a falhar no trabalho porque não estás a perder rentabilidade. Mas depois começas a falhar com o teu filho porque querias estar a amamentá-lo e não estás a conseguir, não é? E Uhum. depois tudo isso. Como estavas a dizer, tudo isso mexe com a tua saúde mental. Por mais que tu percebas que não consegues fazer tudo, as coisas ficam em ti. Chega a um ponto que tu começas a ficar moída, porque efetivamente lá está, queres fazer tudo direitinho, mas percebes que não consegues. Ou falhas num sítio ou falhas noutro, não é? Eu costumo pensar que, com este exemplo, que é, se colocarmos uma manta sobre a nossa vida, tu puxas a manta para a parte profissional, destapa na tua saúde mental. Puxas para a saúde mental, destapa no tempo de qualidade que tens com os teus filhos. Metes no tempo de qualidade com os teus filhos, destapa o tempo de qualidade conjugal. Ou seja, a manta nunca cobre tudo. E se nós pensarmos sobre isso dessa forma, nós vamos ter que começar a adequar, não é? E depois também há muito peso para sermos excelentes em todas as áreas. Se pensarmos que, ok,
tudo isto que nós estamos a dizer não impede e não estamos a querer dizer que a mulher não tem e não pode ter uma carreira ou dedicar-se à carreira e à vida profissional. Agora, temos que aceitar que, comparativamente aos homens, nós vamos ter que nos esforçar muito mais, porque, como estavas a dizer há bocado, com esta parte do sermos naturalmente e hormonalmente cuidadoras, não é? Temos que dar conta de tudo, não é? E não quer dizer que não consigamos ou que não possamos atingir os mesmos cargos, não é nada disso que eu estou a dizer. Eu acredito que nós somos capazes de tudo o que nós quisermos atingir. A questão é que nós vamos ter que perceber que isso tem que envolver uma estratégia diferente. Tu tens que pensar, ok, eu não consigo estar este tempo todo que eu queria com os meus filhos porque quero me dedicar à carreira, então eu vou dedicar-me a que este tempo que eu tenho seja um tempo de qualidade e não exigir de mim abdicar da minha parte profissional para ser uma mãe 100% do tempo presente e ficar com o meu filho em casa até X idade, porque nem todas as mulheres querem ter esse papel, não é? Mas ao mesmo tempo pensar que, ok, se eu quiser construir uma carreira de sucesso, eu estou disponível para abdicar de todo o tempo que eu tenho com os meus filhos e faltar às festas de Natal, às festas da escola, ou, não é? Outros momentos, o primeiro, as primeiras palavras, os primeiros passos, não é? Qual é que é a verdadeira medida importante para nós mulheres? E não têm que ser as mesmas medidas para todas. Acho que é o que nos fizer sentir bem, sem peso na consciência e realizadas porque, ok, eu estou a dar o melhor que eu consigo, a mim também, não só aos outros, porque depois focámos-nos muito no dar aos outros, e perdemos no tempo de qualidade connosco, que muitas mulheres nem têm, não é? Hum. Mas tirar um peso das costas de conseguir dar conta de tudo, ser perfeita em tudo, e depois também ficar com o peso na consciência de que pá, estou a falhar em algum lado, nem sei onde, ou sei onde, mas não sei como mudar a situação. E é muito importante parar para refletir, não é? Onde é que eu queria chegar, estar mais presente e não estou, não Sim, é? eu acho que tu falhar acabas sempre lá está, acaba sempre por haver, não digo falhar, mas há sempre uma coisa em que tu não consegues naquele momento fazer exatamente como tu queres, não é? E se calhar isso não é Uhum. propriamente falhar, é só naquele momento não estás a fazer exatamente como tu queres fazer. Mas não quer Sim. dizer que passado um tempo tu não consigas, não é? É isso, Uhum. porque mesmo quem, por exemplo, e eu passei um bocadinho por isso, né? Porque eu tenho o meu filho e ele está praticamente a tempo inteiro comigo, e isso tirou-me algumas oportunidades, não é? Houve alguns empregos, aliás, tive até de me despedir logo no início, porque os horários que me propunham, não, eu não conseguia estar a trabalhar porque tinha o muito pequenino e não tinha quem ficasse com ele, não é? Portanto, perdi algumas oportunidades, mas, por outro lado, também percebo que se calhar agora que vamos entrar numa fase diferente e eu vou voltar a ter essas oportunidades. Ou seja, se calhar naquela altura não era o tempo para isso, não é? Era o tempo para eu estar a fazer efetivamente outra coisa. E agora vai surgir o tempo de eu ter mais oportunidades e de eu poder explorar um bocadinho mais. Mas acho que é um bocadinho o que estavas a dizer há bocado, é a gente tentar seguir, em vez de seguirmos os outros e aquilo que é a norma e fazer o que toda a gente faz, porque é assim que tem de ser, é tentar seguir um bocadinho aquilo que a gente realmente acredita. E claro que não é fácil, porque a pessoa precisa de sobreviver, como tu disseste há bocado, né? A pessoa precisa de sobreviver, mas cada vez mais, e também já tivemos um episódio a falar disso, por isso é que cada vez mais, principalmente nesta questão da maternidade, nós temos de planear com antecedência, perceber o que é que nós vamos querer fazer, ter planos para conseguirmos depois lidar o melhor possível com estes desafios todos, não é? De tentar a longo prazo perceber, ok, e eu se tiver um filho vou se calhar querer fazer, até podes não querer depois e mudar, pronto, mas teres planeado que será mais ou menos isto, isto e isto que eu vou querer fazer e lá está, e temos de fazer, se calhar, isto tão minuciosamente, porque, porque somos discriminadas no mercado de trabalho, porque não há oportunidades para pessoas que têm filhos pequenos e não têm a rede de apoio, não é? Ou não têm creche.
porque também vai ser uma realidade próxima, não é? Até agora, quem não Atual, teve, tá? quem não teve rede de apoio tinha creches, mas daqui a uns meses as pessoas não vão ter creches para pôr as crianças, portanto, nem essa rede de apoio vai existir. Não é? E o que Uhum. é que vai acontecer às mães? Porque vão ser as mães, não é? Não, dificilmente serão os pais. Termos O que é que mais. vai acontecer às mães que vão ficar em casa com as crianças sem um rendimento, não é? É complicado, mas nós temos realmente de olhar para isto com alguma distância para conseguirmos ter um plano, não é? Para conseguirmos gerir como é que vamos querer fazer as nossas escolhas, porque efetivamente é isso, é muito complicado, mesmo que tu até queiras trabalhar e até que tenhas uma creche, depois a maioria dos trabalhos hoje em dia é até às 7, até às 8, se tu não tens um avô que vai buscar a criança, como é que tu Uhum. vais buscar a criança à escola? Não é? É que Claro. depois já estamos a entrar num nível um bocado ridículo, não é? E, Sim, e acho que sim. tu perdes muitas oportunidades por causa disto. E há que também ensinar um bocadinho mais que os homens, mesmo que não sejam tão hormonalmente predispostos como nós, como disseste há bocado, também têm de começar a ver aqui a responsabilidade deles, não é? De, ok, se está a ser tão mau para elas, ou se está tão pesado para elas, se calhar nós também temos de começar a equilibrar um bocadinho mais a balança, não é? Se Sim, queremos efetivamente ter filhos. e assumir um bocado esse papel também, porque também faz parte da responsabilidade de ser pai, não é? E tu estavas a falar há bocadinho de perder oportunidades. Ahm, É muito comum em entrevistas de emprego, mesmo que a mulher ainda não tencione engravidar ou não tencione engravidar, não é? É muito comum fazerem-se perguntas do tipo: casou há pouco tempo, então agora veja lá se não engravida entretanto. Este tipo de. Isto nem é uma pergunta, é quase uma ameaça, não é? Mas perguntas sobre se tenciona engravidar ou não. Portanto, primeiro que tudo, isto é ilegal, não é? Este tipo de conteúdo numa entrevista de emprego, mas a realidade é que existe, é mesmo uma realidade. Então, isto é a prova de que existem mesmo estas diferenças entre ser homem e ser mulher, porque aos homens ninguém pergunta isto em primeiro lugar, porque lá está. À partida, como dizias há bocadinho, não serão eles a fazer uma licença ou a assumir que fora a licença, que também é muito pobrezinha em Portugal, não é? Eles passarão mais meses ou os primeiros anos de vida com os filhos. Deixa-me só Um, dizer uma coisa, Sara, não percas o raciocínio. Isso também acontece por causa da discrepância de salários, não é? Porque, obviamente, se tu tens algum progenitor que tem de desistir, vai desistir aquele que tem um salário mais Ganha pequeno, menos. não é? Exato, Portanto, é sempre, ainda que a mulher não queira, tem essa pressão de, não, ele tem um trabalho mais estável e ele ganha mais do que eu, portanto, vou eu abdicar para nós ficarmos com aquilo que é mais seguro, não é? Isso também acontece exatamente. muito. Desculpa, Sim, acontece interrompi-te, muito mas por queria. isso. Mas é isso, estamos a falar do mesmo, não é? Que é a desigualdade entre oportunidades para homens e para mulheres alusivas à parentalidade, à maternidade, não é? E eu acho que sim, é diferente, existem essas diferenças e que temos que falar sobre elas para desmistificar e para pronto, percebermos que efetivamente é mais pesado para as mulheres, e que elas podem, na mesma, fazer uma carreira profissional, mas tem que haver uma gestão muito grande e eu diria até uma criatividade muito boa para encontrar soluções que se adequem àquela dinâmica familiar, não é? Sim, e Porque. acho que. Diz isto, desculpa, acaba. Não, podes falar, podes. E acho que, pronto, também é nosso papel, não é? Nós, enquanto mulheres, também começarmos a educar a sociedade um bocadinho noutro sentido, não é? Porque eu acho que nós também temos um papel importante se queremos fazer a diferença, não é? Cada vez se fala mais de feminismo e cada vez temos mais pessoas a dizer que o feminismo é só tipo ser contra homens ou whatever, e não, tipo, o feminismo tem a ver com tudo isto que nós estamos a falar e, de facto os homens também têm de ser feministas, não são só as mulheres, os homens têm de perceber que estas coisas acontecem
e têm eles próprios de começar a faltar ao trabalho para ir com os filhos ao médico, faltar ao trabalho para ficar com os filhos em casa quando eles estão doentes, não é? Porque o nosso instinto é sermos nós a fazer isso, mas não Uhum. temos de ser sempre nós. E acho que é nessas pequenas coisas que a gente começa a colocar a mudança, não é? Porque as entidades patronais vão pensar, ok, e ele afinal também está a faltar para ir com o filho, não é? E ele Uhum. afinal também está a ausentar-se ou a trabalhar menos horas porque está a prestar cuidados ao filho, não é? Isso é Portanto, muito importante estarmos a falar para sobre isso, porque educar. depois também, exatamente, para educar, porque é muito importante estar a falar sobre isso, porque muitas mães já partem do princípio que, por serem elas as mães, têm que ser elas a ir, por exemplo, com os filhos ao médico, não é? Ah, e não tem que ser. Ou seja, como viram sempre que seriam as mães, então, mas porquê é que eu agora vou questionar se vou eu ou vais tu, não é? Se vai a mãe ou o pai, tendo em conta que sempre foram as mães, não é? Exato. Mas parece tão simples falar sobre isto, mas a maioria das mulheres, eu não sei se é a maioria, não é? Mas estou em crer que a maioria das mulheres sente que esse é um papel dela E e que que os nem homens para não de fazem direito. questionar se ela E- tem vontade de ir sempre ao médico com o filho quando está doente, ou se prefere ela não faltar ao trabalho ou outro motivo qualquer, não é? Quer dizer, é importante parar para refletir sobre tudo isto que nós estivemos a falar, que é onde é que eu quero estar mais presente, eu quero mesmo isto ou não, eu só faço isto porque os outros sempre fizeram e este sempre foi o papel da mulher. Isto é cíclico, não é? Eu Eu acho que acho que são dares fases. também essa liberdade e essa responsabilidade também aos homens de irem e de fazerem e de terem de levar a criança e de terem de responder a perguntas que às vezes eles se calhar não sabem responder, mas isso vai pô-los a pensar, epá, ele perguntou-me aquilo e eu tive de ligar a perguntar, não é? Tipo, não sabia responder. Ou seja, isso é bom, porque isso também faz com que eles percebam, ok, se calhar eu tenho de estar mais atento, se calhar eu tenho-os até vir mais vezes, se calhar, não é? Que isso também lhes dá oportunidade e nós também temos de começar a dar oportunidade, não é? Acho que é uma coisa que se vai equilibrando, nós cedermos um bocadinho para eles também poderem entrar e para isso depois também começar a ser normal, não é? E as entidades patronais perceberem que, claro, que a mulher se vai ausentar mais tempo pela questão da gravidez, pela questão do parto, da amamentação, etc., mas que vai chegar a um período em que isso se pode inverter, em que o homem também pode começar a ausentar-se mais do trabalho e a ter de acompanhar mais as crianças. E tu sabes perfeitamente que em miúdos pequenos que vão para a escola, a quantidade de vezes que a pessoa tem de faltar ao trabalho porque a criança está doente nos primeiros meses é gigante, não é? É quase semana sim, semana não, alguma coisa está a acontecer, não é? Então, Uhum. porque é que, olha, pronto, isto agora já são outras conversas, não é? Mas eu às vezes questiono-me porque é que os nossos governantes também, em vez de estarem a tentar fazer ainda mais creches e pôr creches gratuitas, não apoiam as famílias para poderem prestar cuidados às crianças, porque eu acho que efetivamente é isso que está a faltar também. Pronto, mas isso já seria outra conversa que não tem nada a ver com isto que nós estamos a falar. Sim, não Ahm, tem, não tem e tem, porque acabam as mulheres por se sentirem pressionadas a voltar ao trabalho, porque há bocadinho estávamos a falar da licença de maternidade, parentalidade, e amamentação, não é? E há uma incompatibilidade muito grande, que é aconselha-se o aleitamento em exclusivo, materno em exclusivo até aos 6 meses, mas depois a licença nem chega aos 6 meses, ou seja, como é que as mulheres inventam, como é que elas fazem esta gestão, não é? Muitas sentem-se pressionadas a voltar ao trabalho, por causa do seu papel de mãe na sociedade e porque, pronto, perdem a oportunidade da amamentação mais prolongada. E perdem a possibilidade de ficar em casa, mesmo sem ser com uma parte da amamentação, de ficar em casa a acompanhar os primeiros meses e anos de vida dos filhos, porque há esta pressão muito grande em colocar na creche. Ou seja, mais uma vez, tem que haver um peso e uma medida para cada família, não é igual para todas as famílias, nem tem que ser. Pá, e seria.
seria muito chato se toda a gente pensasse da mesma forma e quisesse fazer as mesmas coisas, não é? Parece que quem pensa diferente acaba por ser um bocadinho discriminado e às vezes toda a gente faz tudo igual, também não é para provar nada aos outros, é porque simplesmente ainda não percebeu que pode fazer diferente. Eu acho que ainda há muitas mulheres que fazem tudo igual a todas, a maioria das mulheres da sua família, porque entende que para se sentir integrada ela tem que realizar os mesmos comportamentos que as mulheres da sua família ou que a circundam, no fundo, não é? E também dizer isto, tirar um bocadinho este peso de que temos que fazer todas o mesmo. Não, não temos. Não temos que fazer todas o mesmo, não temos que amamentar até os mesmos meses, anos de vida, não temos que voltar ao trabalho todas aos 4 meses ou aos 3 anos de pós-parto, ah, não Sim. é? É isso, Viva é ser um bocadinho ideias. fiel, é ser um bocadinho fiel àquilo que a gente também sente, não é? E lá está. E para isso, para tu conseguires ser fiel, tu tens de preparar um bocado o terreno, porque senão depois é difícil tu não caíres na avalanche da sociedade, não é? Pronto, Uhum. tens de te preparar para esta discriminação, para esta questão da dificuldade de depois eventualmente arranjares um outro trabalho se desistires daquele que tinhas antes, tens de te Uhum. preparar quando engravidas para uma possível discriminação ainda quando estás grávida, porque isso também acontece, mesmo quando tu não estás à espera. Não é? Eu também passei por uma situação dessas e eu estava tipo zero à espera que isso acontecesse, não é? Passei por uma situação como tu disseste há bocadinho, em que eu estava grávida, mas para a minha entidade patronal não era suposto aquilo acontecer, ou seja, era quase como se eu tivesse de informar com antecedência, olhem, agora eu vou tentar engravidar, não é? E à partida não, porque eu não devo satisfações da minha vida pessoal a ninguém, não é? Mas se calhar haveria pessoas naquela empresa que já estavam há mais tempo e que tinham prioridade de se ausentar antes de Isso mim, não não é? existe. E isso não faz sentido, mas também é um bocado assim que as empresas funcionam, e acho que nós termos esta consciência, que isto está errado, obviamente, nós termos a consciência que isto existe, também nos prepara um bocadinho para prepararmos melhor uma possível gravidez e para estarmos precavidas de que podemos efetivamente ficar sem trabalho ou desistir de um trabalho porque estamos a Uhum. sofrer discriminação, não é? E na maior parte dos casos as pessoas não desistem, sofrem, não é? E insistem Forçam, naquilo e, forçam. e pronto, isso é mau, para a pessoa e é mau para o bebé e é mau para tudo, não é? E pronto, e era um bocadinho isto que a gente queria também trazer, ou seja, de facto ser mulher limita-nos muito, nós falamos muito da parte do trabalho, mas também mesmo na parte social, não é? Ainda é difícil socialmente para algumas mulheres terem um determinado comportamento, Uhum. ainda és tu socialmente que te sentes mais intimidado ou que sofres mais por ser mulher, não é? Ainda no outro dia estava a pensar para mim que quase nenhum homem, claro que eles também sofrem, mas eu acho que é uma escala muito diferente, mas quase nenhum homem deve ter receio de sair de casa numa determinada hora da noite ou de passar numa determinada rua da sua cidade com uma determinada roupa, ou às vezes nem que seja todo tapado, tipo, não pensam nisso, não é? Não pensam, ai, agora vou Exatamente. passar ali sozinho naquele sítio, não é? E vai alguém mandar um piropo, ou vou ser tipo, não é? Vou ser Lado. agredida por alguém, não é? Porque é a nossa realidade, não é? Nós mulheres estamos preparadas, isso é um pensamento automático em nós, porque nós estamos preparadas para essa realidade, não é? Agora, um homem E tantos, dificilmente tem nisso. estas questões. E tantos pensamentos automáticos acabam por gerar todo um peso à volta de ser mulher, não é? Porque pensas muito mais, esses pensamentos automáticos acontecem muito mais connosco, não é? E pronto. Sim, olha, acho que chegamos ao fim, acho que falamos assim daquilo que a gente queria falar, resumidamente, e Uhum. deixamos assim o episódio para vocês também refletirem um bocadinho sobre isto e para
e para pensarem um bocadinho se já passaram por isto, se já sentiram esta discriminação, se estão a passar por isto agora, para vos ajudar a ter, se calhar, a tomar uma decisão que ainda não tenham conseguido, por exemplo. Ah, e pronto. E a implementar mudanças e estratégias necessárias para que a dinâmica familiar aconteça de uma forma mais leve, não é? Sim. Eu acho que é sobretudo essa a ideia principal Olha, perdi-te de agora. encontrar o equilíbrio que funciona convosco. Perdi-te, mas já ficaste outra vez. Pronto, e deu para ouvir o que tu disseste. Pronto, Sim. olhem, obrigada por nos ouvirem. Obrigada, Sara, pela conversa Obrigada. e até ao próximo episódio. Tchau, Beijinhos. tchau. Beijinhos.